Para a gente conseguir fazer aparecer e desaparecer o menu, a gente vai utilizar JavaScript. E o jeito que a gente faz isso em Django é muito similar do jeito que a gente fez com o arquivo CSS. A gente vai criar um arquivo dentro da mesma pasta onde foi criado o arquivo CSS e onde ficam as imagens. A gente vai dar o nome desse arquivo o mesmo nome da nossa aplicação .js, que é a extensão para o JavaScript. O nome pode ser qualquer um, desde que a gente indique corretamente na página HTML. A gente está colocando o nome da aplicação somente por consistência. Após criar o arquivo, a gente vai indicar na página Layout que a gente quer aplicar JavaScript com a tag script embaixo da última tag link que a gente adicionou. Dentro dessa tag script, a gente vai colocar o parâmetro source e indicar o caminho que está o arquivo JS. A primeira coisa que a gente vai fazer no arquivo JS é adicionar um escutador de evento chamado Event Listener, que vai ter como primeiro parâmetro DOM Content Loaded, que quer dizer que sempre que o conteúdo do nosso Document Object Model, nossa DOM, for lido, a função anônima function vai chamar algumas coisas. Essas algumas coisas é a gente que vai escrever no momento que está vazio. A gente pode testar colocando uma função que vai printar alguma coisa na tela, tipo a função print do Python. Só que em JavaScript a gente usa console.log. No JavaScript a gente precisa terminar os comandos com um ponto e vírgula. Para a gente testar, a gente coloca para imprimir uma frase qualquer e ver lá na nossa página se funcionou. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para atualizar a página e F12 para abrir a aba de desenvolvedor do navegador, clicando na aba Console. A gente pode ver que o console.log imprime para a gente ver também a linha da folha JS, onde está o comando que chamou esta função. Cada vez que a gente recarrega a página, clicando no logo da empresa, por exemplo, haverá novamente um DOM Content Loaded, isto é, o conteúdo do documento será carregado e tudo que está dentro dessas chaves vai ser chamado novamente. No nosso caso, até o momento, é a função de imprimir em tela alguma coisa. Visto que o nosso arquivo de JavaScript está funcionando, a gente pode então apagar esse console.log, que não nos interessa mais, e criar duas funções. Uma para abrir o menu quando o botão correspondente for clicado e outra para fechar quando o botão X for clicado. A gente faz isso dizendo dentro da função de OpenMenu para o JavaScript pegar o elemento HTML correspondente ao menu lateral e mostrá-lo. E a gente pode pegar o elemento pelo nome, pela ID e pela classe. Ele só está escondido porque lá no CSS a gente atribuiu largura 0 para ele. Então a gente vai pegar esse menu lateral pela ID, que é o menu div, vai acessar o parâmetro style dele e dentro do parâmetro style a gente vai atribuir uma largura diferente de 0. 200 pixels acho que está bom. Na função close menu a gente vai fazer o inverso. Vai pegar esse elemento HTML que corresponde ao nosso menu lateral pela sua ID e vai atribuir novamente a largura 0 para ele. A gente criou as funções de abrir e fechar os menus, mas quando que a gente quer que elas sejam chamadas? A função de abrir o menu a gente quer que seja chamada quando a gente apertar o botão de menu. Então é lá que a gente vai colocar o parâmetro onClick, isto é, quando esse elemento for clicado, chame a função OpenMenu. E qual elemento HTML a gente quer que chame a função de fechar o menu? O elemento X. Então a gente vai lá e coloca o parâmetro onClick, ou seja, quando esse elemento for clicado, chame a função de fechar o menu. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para atualizar a página e vamos testar se funcionou. Funcionou. Seria legal se esse menu se fechasse toda vez que a gente clicasse em qualquer área que não fosse ele. Para isso a gente vai adicionar um outro Event Listener que vai ficar ouvindo todo clique que houver na nossa página. No nosso menu a gente tem duas categorias de elementos HTML que a gente não quer que feche o menu. A categoria dos itens, que é Content Menu, e a categoria do plano de fundo, que é Closable Menu. Então dentro do nosso Event Listener a gente vai armazenar todo o clique da página numa variável. Em JavaScript a gente faz isso usando a keyword let, mais o nome que a gente escolher para a variável, e armazena a classe do elemento que a gente clicar. Para isso a nossa função anônima deste Event Listener deve ter como parâmetro a mesma palavra que a gente utilizou para representar o evento. A gente pede para imprimir esse evento numa string formatada, que em JavaScript a gente usa os dois sinais de crase, que são chamados de backtick em programação. O que a gente quiser imprimir de forma literal, a gente coloca normalmente dentro das backticks. O que a gente quiser imprimir como variável, a gente coloca dentro de chaves com $sign, o sinal de cifrão, na frente das chaves. A gente vê que nem todos os elementos têm classe, assim como no nosso mundo. Não é todo mundo que tem classe. Mas no caso da nossa aplicação isso acontece porque a gente não atribuiu uma classe a todos os elementos HTML que a gente criou, e nem precisa. A gente pode então colocar uma condicional aqui, dizendo que qualquer elemento que for clicado que tenha classe diferente das duas classes presentes no nosso menu lateral, fará fechar esse menu. Ou seja, se o que estiver armazenado na variável clickedClass não for Content Menu e ao mesmo tempo não for Closable Menu, então fecha esse menu chamando a função Close Menu. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para atualizar a tela e vamos testar. A gente vê que não funcionou. E pior, o botão de abrir o menu parou de funcionar. Ele parou de abrir o menu. Abrindo o terminal de desenvolvedor do navegador, clicando na tecla
tecla F12, a gente vê que não foi bem isso que aconteceu. O botão menu parece sim que está abrindo o menu lateral, mas a classe dele, que é nenhuma, é ao mesmo tempo diferente da classe Content Menu e Closable Menu. Então, logo que ele abre o menu, a função de Event Listener detecta que um elemento de classe diferente das que passamos foi clicado e chama a função Close Menu. Paradoxalmente, o botão de abrir o menu virou um fechador de menu. E como a gente corrige isso? Já que esse botão não tem classe, na função do Event Listener de cliques, a gente armazena todas as IDs clicadas numa variável do mesmo jeito que a gente fez com a classe. E também vai adicionar essa condicional na nossa cláusula if, ou seja, se a ID clicada for diferente da ID do botão menu e ao mesmo tempo a classe clicada for diferente da classe Content Menu e ao mesmo tempo for diferente da classe Closable Menu, então fecha o menu. A gente pode explicitar o que está acontecendo no nosso comando console.log, pedindo para printar também as IDs clicadas. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para recarregar a página e a gente testa para ver se funcionou. A gente pode ver que se clicar em qualquer parte do menu ele não fecha, mas se clicar em qualquer outra parte da página, aí sim ele fecha. Como último ato desse vídeo, a gente pode tirar ou esconder esse botão de menu toda vez que o menu abrir. Como a gente definiu transparência para o menu lateral, o botão fica aparecendo e isso causa uma certa poluição visual. Então toda vez que a função OpenMenu for chamada, a gente vai pegar o botão menu pela ID e dar uma opacidade 0 para ele. Ao contrário, toda vez que a função de fechar o menu for chamada, a gente vai retomar a opacidade padrão para esse botão. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para atualizar a página e a gente vê se deu certo. Funcionou. A gente pode apagar a função de console.log, que não precisa mais dela por enquanto. Mas lembrando que essa função, a função console.log, é uma ferramenta muito poderosa para diagnosticar em JavaScript. Ela é como um multímetro para o eletrônico, então ela sempre estará voltando ao nosso uso conforme a gente for incorporando o nosso arquivo de JS. A gente pode testar toda a aplicação até o momento, chamando a função que a gente fez em linguagem Python no views.py e ver que ela some sempre que a gente chama as teclas home, que estamos espalhando pelo projeto. No momento já tem duas.